Tudo bem, meninos e meninas? Muito bom estar com vocês na Escola Dominical. E o nosso assunto hoje é um assunto muito interessante e muito bonito. Eu creio que é a razão da nossa esperança. O apóstolo Paulo disse certa vez o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No domingo passado, o assunto foi sobre a morte de Jesus. Jesus morreu e essa morte já era esperada. Era esperada porque havia sido falado no Velho Testamento. É só você olhar lá e nós temos exatamente estudado sobre a doutrina da redenção, que nós fazemos parte dessa história maravilhosa. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, eu gostaria que você lembrasse disso. O livro de Gênesis, quando o homem peca, no pecado do homem ali, e Deus já fala para a serpente e diz o seguinte, que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Naquele momento, nós consideramos e chamamos de o proto-evangelho, o primeiro evangelho, quando Deus promete que iria mandar o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E quando nós olhamos essa história, eu vou voltar nesse assunto ainda mais à frente, mas nós podemos ver que tem a história de Jacó, Abraão, quando ele leva o seu filho lá no monte para poder exatamente sacrificar o seu filho. Aquele ali é exatamente a morte de Jesus, mas também a ressurreição. O texto nós estudamos o ano passado e as crianças que estiveram conosco, mas as outras classes também estudaram. Nós vimos que era exatamente a figura de Jesus Cristo, Isaac. Isaac, quando foi levado, o texto sagrado diz assim que era o filho amado, como Jesus. Ele saiu durante 3 dias até chegar no monte. Também Jesus demorou 3 dias para ressuscitar, porque o coração de Abraão, ele já tinha ele como morto quando saiu de casa. Depois tem um jumentinho no meio da estrada também, um jumentinho levando a lenha. Nós vemos também o Isaac levando a lenha nas costas, como Jesus levou o madeiro nas costas. Nós vemos chegando lá, ele pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício. Tinha o cordeiro que foi preparado por Deus para morrer no lugar de Isaac. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos olhar no Velho Testamento também a sequência dessa história que culminou na morte de Jesus. Nós podemos olhar em outros textos da Bíblia fantásticos, como os Salmos. Isaías, quando ele fala sobre o Messias sofredor, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, sobre ele, ele carregou tudo na cruz do Calvário. É uma história de amor, que vem já desde a criação, Deus dando esperança para que a gente pudesse ter uma vida e uma vida eterna. Jesus morreu, mas ele ficou ali morto durante 3 dias. 3 dias. E o sábado eles não poderiam ir lá porque eram judeus e o sábado era um dia do Senhor, então não foram no sepulcro. Mas no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, aliás, eu gosto muito de destacar isso, foi o primeiro dia, por isso que nós hoje não guardamos o sábado, mas o primeiro dia da semana, que passou, esse primeiro dia da semana passou a ser chamado de domingo, por causa da ressurreição. Domingo, dia do Senhor. É por isso que foi considerado o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. E a gente vai ver isso diversas vezes na Bíblia Sagrada sobre esse momento, porque o Espírito Santo desceu exatamente no primeiro dia da semana,
O apóstolo Paulo, depois mais à frente no livro de Atos, ele vai separar o primeiro dia da semana para poder partir o pão. E quando João recebeu o livro a mensagem de Apocalipse, ele fala que estava no dia do Senhor, provavelmente no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Por isso nós hoje temos esse como o dia do Senhor. No dia do Senhor, então, as pessoas foram para poder ver o túmulo. O anjo, um terremoto aconteceu. As portas se abriram, as portas não, as pedras, eu não sei, abriram-se todas. Estava ali aberto e quando chegaram não encontraram ninguém, porque Jesus ressuscitou. E os anjos disseram: por que vocês estão aqui? O Jesus que vocês creem, ele ressuscitou, ele está vivo. O próprio Jesus apareceu naquele momento para uma mulher e ele diz: sou eu. E ela fica toda feliz e sai correndo para poder contar a novidade. Os apóstolos também, que estavam com medo, ansiosos, tristes, agora recebem a notícia de que Jesus ressuscitou. E essa notícia é a notícia que nós temos que propagar para todo mundo. O cumprimento da promessa de Deus, feita lá no Velho Testamento, quando Deus falou que iria mandar o filho, o descendente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Mas antes ele diz que a serpente iria ferir o calcanhar. O ferir o calcanhar é exatamente a morte de Jesus. Jesus foi morto, mas tragada foi a morte pela vitória. Porque 3 dias depois ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ali ele esmaga a cabeça da serpente. Ele teve a vitória final, mostrando para todos e também mostrando, vencendo o inimigo, para que nós pudéssemos ter vida e garantia de uma vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia desta vida eterna para cada um de nós, esta vitória fantástica. Porque se não fosse a ressurreição, não haveria paz, não haveria esperança. Seria vã a nossa fé e também a nossa pregação, e seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque não haveria esperança. Queridos meninos e meninas, que nós possamos olhar para a Bíblia toda, do Velho Testamento, do primeiro livro, até o final, para que a gente possa entender que nós fazemos parte de uma história fantástica, preparada por Deus, para que pudéssemos ter exatamente esperança e vitória em Cristo Jesus. Então, quando você estiver pensando na ressurreição, lembre desse momento tão especial. Gosto muito das palavras do apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 8, quando ele diz o seguinte, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O resumo da Bíblia Sagrada está lá, muitos dizem que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem um outro que fala em Coríntios, capítulo 15, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E essa esperança, nós podemos ver que Jesus, logo depois também, aparece para os seus discípulos na ressurreição. Uma semana depois, no primeiro dia, ele já aparece. As portas estavam trancadas e ele então aparece para os seus discípulos. E é interessante que Tomé não estava presente. Não estava presente. E Jesus então fala com todos eles e conversa e está ali junto. E agora
uma semana depois, 8 dias depois, ele aparece de novo. 8 dias depois do primeiro dia da semana, sabe qual dia é? Exatamente o primeiro dia da semana. Então, Jesus apareceu no primeiro dia e depois aparece no 8º dia. Sempre no domingo, como nós chamamos hoje, mas era o primeiro dia da semana. As portas estavam trancadas e ele aparece novamente. E aí então Tomé estava presente. E a primeira coisa que Jesus Cristo faz é a seguinte: Tomé, olha para as minhas mãos. Tomé, olha para o meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé, que perdeu a bênção porque não foi à igreja, porque não participou daquele momento tão especial, porque não estava em comunhão junto com os irmãos, perdeu a bênção no primeiro dia. Agora sim, ele estava junto e agora então ele recebe a bênção e ele pôde dizer então uma das palavras mais lindas: Senhor meu e Deus meu. Que você, menino e menina, você também possa exatamente dizer isso para esse Deus maravilhoso que nos colocou nessa história maravilhosa e que nós fazemos parte dela em 2020. Que você possa dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que Deus abençoe você e louvamos a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Ele vive, Ele está vivo, graças a Deus. Deus abençoe você, um grande abraço e até outro momento especial. Esperamos logo, logo estarmos juntos. Um grande abraço e até mais.